identidade e um único gerador. Então, a partir dessa relação, eu posso estender, eu posso pegar, por exemplo, GA, GB, GC, GA, GB, GC, GB, e trabalhar recursivamente. Então, nessa relação, eu substituo esses dois aqui por essa relação. Aí vai sair um GC. Esse primeiro termo vai dar um GC. Esse segundo termo vai dar esse G vezes esse G. Aí eu uso de novo essa relação. E esse terceiro termo vai dar um outro G por um outro G. Eu uso de novo essa relação. Então eu posso reduzir produtos de 2 a 1, produtos de 3 também. Eu vou poder reduzir sempre a termos com um único gerador. Então eu não vou fazer isso, porque isso aqui é um trabalho só de recursão, né? A partir dessa relação, a gente pode sempre transformar produtos de 2 geradores em 1. Aí a quarta relação, eu posso fazer a mesma coisa, eu uso essa terceira. Essa terceira eu já quebrei tudo em G. Aí, pego essa relação que eu trabalhei anteriormente, multiplico por essa. Vou gerar termos de G com G. Aí eu uso isso. Então, recursivamente, eu posso, qualquer expressão que eu tiver com muitos produtos de vários geradores, a gente está olhando o cálculo QCD. Vai calcular, por exemplo, a renormalização. Vai estudar o verso de 4 números. Eu vou ter, ó. Vamos ver que vai aparecer. Vamos ver esse curso, provavelmente no curso do Sebastião. Vocês vão ver no curso do TCD, que vão aparecer aqui produtos de 4 geradores. E aí, produtos de 4 geradores. O trabalho desses gráficos na QCD é um trabalho praticamente de teoria de grupo. É só usar essas relações. Então, essa relação, eu gosto de usar essa, porque a partir dessa o cara trabalha todas aquelas que ele precisar recursivamente. Bom? Uma outra relação que é importante também, para qualquer representação, é essa aqui. GA, GB. GA, somando em A. Tem essa soma em A, obviamente. Tá? Aqui, repetiu que está somando. Essa relação vai dar sempre para nós isso aqui. C2GR, que é aquele coeficiente que nós conhecemos, a dada representação vai ser esse coeficiente, menos M sobre 2 vezes G. Esse gráfico é importante quando a gente estuda o trivértice de Bloom na QCD. Não vai calcular a função dessa da QCD. Essas relações são importantes na hora de fazer a quantização das teorias de Young-Mills e SOE. Então, essa relação é importante. Outras relações que vão ser importantes também em qualquer representação são essas aqui. Essa que eu já dei, então essa aqui. Essas relações que envolvem agora F's com D's. F, A, B, E, D, C, D, E. Mais F, A, C, D, E, mais F, A, está acabando, ó. Quem é que está aí para dominar? Ah, o dominado. Dominado, pode ir lá responder o telefone. É que a aula é entre as 8 Tadinha, não, preocupado com isso, ela tem razão. Eu tinha um estudante há muitos anos atrás que acontecia isso, mas a mulher dele era tão ciumenta que ela precisava falar comigo. Eu não quero saber dela, cearense, eu quero saber se você está com o professor dele. Aí eu ia lá atender, professor, é o senhor mesmo. Ele está aqui direitinho. Professor, confio, porque esse homem é fácil não. Ela tinha que falar comigo, ela não acreditava. Ela, no CBPF, geralmente era assim, sexta-feira de noite, né? Oi? É a figura, vocês conhecem o Carlos Pinheiro? Não, o Carlos Pinheiro que organiza aquela escola de educação, a mulher dele é uma figura, ela é muito simpática, pode, né? Mas ela, eu sei que esse homem é fácil, se eu sou cara, eu estou confiando. Então tá lá, então essa relação aqui. ABE, CDE, ACE, DBE, ABE, BCE. Beleza. Bom, desculpa eu encher o saco, encher o caderno de vocês com essas coisas aí, mas vou botar de uma vez por todas, mesmo não sabe que está voltando a isso, nem nesse curso, nem no de interações fundamentais.
Essa aqui tem uma contração só. Essas relações, observe que essas relações são generalização dos épsilons, do leptílico. O leptílico, no fundo, é a constante de estrutura do SO2. Então, essas relações que nós estamos generalizando são os épsilons generalizados, né? São os épsilons associados ao SO, A, B, S, C, D, E. Essa relação lá também, independentemente da representação, 2N, 2 sobre N, delta de AC, delta de PB, menos delta de AB, delta de BC, mais B, A, C, D, aí os fatores deste, menos D, A, B, C. Outra coisa, D, A, BB, que eu vou explicitar que está somado sobre D, tá? Porque não é o elemento D1, não, é D1A1 mais A22, não. Se eu somar sobre todos os segundos índices, isso aqui dá zero. É uma propriedade desses coeficientes dele também. No caso do S2, só vocês lembrarem o seguinte: sigma A, sigma B é 2 delta de AB vezes a identidade. No caso das matrizes de Pauli, né? Se eu pegar duas matrizes de Pauli distintas, né? Elas anticomutam. Sigma 1, sigma 2 é zero. Anticomutam. Então, essa relação aqui para as matrizes de Pauli é verdadeira, né? Se eu dividir aqui por 2, as matrizes são geradoras de S2, eu dividir por 4, fica no meio disso. Então, no caso do SO2, os coeficientes D são zero. O grupo SO2 não tem os coeficientes dele, tá? Por causa dessa relação, tá? Na representação fundamental. Então, temos essa relação aqui. Vou dar uma outra relação que é útil para vocês, para SN, essa relação aqui. Ela vai ser útil também na hora de calcular a polarização do vácuo na TCD, que é o que dá, é importantíssimo para a função beta, para dar liberdade assintótica. Essa relação aqui é o seguinte: na representação fundamental, você vai só na representação fundamental. Então, quando a representação de SN for box, a representação fundamental, a dimensão dela é igual a N, né? A dimensão dessa representação é N, vale essa relação. GA alfa delta. GA gama delta. Então, estou somando sobre todos os geradores, estou pegando, isso aqui são elementos de matriz fixo. Então, estou somando sobre todos os A's, né? É uma soma sobre todos os A's, que vai de 1 até -1. Estou somando sobre todos os geradores essa relação. É uma relação de completeza, ela dá o meio do delta, de alfa delta, delta de beta gama, menos 1 sobre N, delta de alfa beta, delta de gama delta. Eu coloquei aqui para efeito para vocês só. Essa relação, no fundo, é a generalização dessa relação aqui. Essa relação está generalizando essa relação que nós conhecemos para SO2. Se nós pegarmos todas as matrizes de Pauli, sigma A sobre 2, alfa beta, sigma A sobre 2, gama delta, se eu somar sobre todas as três matrizes de Pauli, isso aqui dá para nós um meio de delta, de alfa delta, delta gama, menos meio de delta de alfa delta. Essa relação vai do S2, vai ser importante, por exemplo, a gente fazer a teoria eletrofrágil dessa relação. Quase acabando, caso. A última categoria de relações que eu acho que são importantes, vão seguir o curso de PCD, sobretudo o curso de PCD, são as relações de traço na representação fundamental, que é a representação dos quarks, e na representação adjunta, que é a representação dos núcleos. Então, vamos colocar relações de traço na representação fundamental.
que é a representação onde a gente coloca os quartos. No caso de SO3, a representação SO3 de corpo fundamental é essa. Então, nós vamos traço de GA. G igual ao meio do delta. O traço de GA. C. Essa relação vai aparecer na QCD quando a gente for calcular, por exemplo, o loop de quarks, que faz a renormalização, que ajuda na renormalização do triverso de luz. Então eu vou produzir um traço de GA, GB, GC. Então essas relações elas são usadas na renormalização da QCD. Depois, quando eu quiser pegar o loop de quark, vai ser isso aqui. O box vai ser GA, GB, GC, GB. 1 sobre 4 N. Mas ela aparece no cálculo da QCD. Eu acredito agora que o Bacon já tem na parte de cálculo de gráfico de Feynman, o Bacon já deve nos orientar nessas relações. Esse aí? Deve ter, né? Sim. Esse é tão Mas a pessoa pode colocar. Talvez possa. A pessoa pode programar, né? Não, monta não. Você tem o delta de clone, que esse mundo bota já forma. Então, essa é uma relação de traço na representação fundamental, que é onde estão os quarks. Então, qualquer loop de quark, na QCD, na teoria eletrofraca, seria loop de Fermi, de leptons, né, e dos neutrinos. Vamos colocar agora na representação de junta. As mesmas relações na representação de junta, graças a Deus, se simplificam por causa dos Fs. Então, representação de junta, isso aqui é N delta AV. Isso de novo.
parte do contraído. Nossa, essa aí, cara, eu levei uns 2 meses acertando ela. Eu lembro que eu botava um pouquinho, escrevia no outro livro, ia pegando, fui acertando tudo. Também nunca mais teve erro. Giro de redonda um pouquinho. Pois é, e às vezes o cara usa. Eu botei esses coeficientes todos, aí eu botei, qualquer coisa que você pegar, você ajusta. Essa relação é mediação. Depois eu precisei, quando eu fiz o doutorado, eu fiz cálculo com Super N Newton, SUN, justamente, que era a teoria em igual a 4, Super N Newton. Aí eu precisei acertar um pouco isso também. Eu coloquei umas relações aqui que não eram do curso, mas que foram usadas para calcular a função beta, mostrar que a função beta é zero até 2 ordens. Vamos fazer. Acho que não pulei nada. Esse pulei. Não tem nada por lá. Está tudo certinho. Bom, se alguém encontrar alguma relação que possa completar, é bem-vinda, pode ir em implicação, tá bom? Porque às vezes na prática do dia a dia a gente encontra, fazer algum cálculo, a gente precisa trabalhar algumas relações. Essa relação, por exemplo, essa última aqui, quem trabalhou lá nessa relação tem muita futsal. O chinês fazia o cálculo de QCD com ele. Aí ele foi lembrando essa relação, aí a gente completou, a gente fez essa tabela junto. O chinês é muito bom em teoria de grupo. O chinês tem uma boa formação em teoria de grupo. Bom, então essas relações aqui são as relações mais úteis que eu vejo para o grupo SUN. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula, só para finalizar, nós vamos fechar mais ou menos o ciclo de hoje, fazendo Young News no grupo SUN genérico e depois no grupo CNC. Então, basicamente, só vou deixar isso aqui indicado com vocês, que tem uma discussão que eu não coloquei ainda, que é uma discussão física importante, onde é que aparece a constante de acoplamento de gate. Por enquanto, o que eu fiz foi teoria de grupo, mas eu não coloquei nenhuma constante de acoplamento. Eu coloquei os acoplamentos correntes, campo, sem uma corrente, uma constante de acoplamento. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar melhor essa questão. Nós vamos, para nós, daqui para frente, nós vamos trabalhar essa situação. Para nós, os campos de gate, então os campos de Young-Mills, eles podem ser representados dessa forma, na representação adjunta, ou nós podemos representá-los dessa forma, que é o que se chama de valorados na álgebra de Lie. Ou eu coloco o meu campo de gate num certo num n-plate, né, que é um conjunto de componentes na forma de um vetor coluna, ou então eu posso escrever esse mesmo objeto sob a forma de uma matriz hermitiana. Como essa matriz aqui é hermitiana, claro que esses campos são reais, claro que isso aqui é a mesma coisa. Então, o número de elementos que eu tenho aqui é n2 menos 1. O número de elementos que eu tenho aqui é n2 menos 1, só que estou multiplicando as matrizes constantes. Então, nós vamos adotar essa forma. Para nós, então, aquilo que é o field strength de Young-Mills, nós deduzimos hoje, foi para nós isso aqui, dmi ai menos dmi ai ai. Isso aqui veio do autoacoplamento. Isso aqui veio justamente o método de Lie permitiu isso. Isso aqui é o que eu já tinha no caso abeliano. Então, a não abelianização introduziu isso. Isso aqui é que veio da minha proposta de geral interação. Se a gente agora substituir isso aqui por essa relação, então essa relação aqui pode ser escrita exatamente desse modo. Estou só fechando isso aqui, porque já que a gente está terminando a aula, vou deixar isso prontinho para a próxima aula. Menos dmi ai a. E aqui nós vamos produzir um A, Mi E, A, Mi C, comutador de GB com GC. E isso aqui é I, F, D, C, A, GA. Essa constante estrutura é completamente assimétrica, eu trago para cá. Então esse I bate com esse I, dá um sinal menos. Isso aqui me dá menos F, A, D, C. Então, isso aqui é o que a gente chama de field strength de Young-Mills. Então, vamos ver na próxima aula como é que os campos elétricos, os campos magnéticos, como é que a gente tira a lei de Gauss, né, a expressão, a equação de Faraday-Lenz, a lei de Gauss do magnetismo, por que tem espaço para o monopólio magnético, está tudo já contido aqui dentro. Então, só para fechar, então, isso aqui
deu para nós, então, essa proposta um lagrangiano de Yang-Mills puro. Por Yang-Mills sem matéria. Nós introduzimos acoplamento lá. Então, você está dando para nós, vamos usar essa menos um par. Então, temos essa estrutura, não vou fazer agora, vou só colocar no par, quem quiser fazer já pode adiantar, não, vou fazer. Se quiser o princípio variacional, quiser tirar as equações de Yang-Mills. As equações de Yang-Mills vão sair daqui. Dmi, o que é isso aqui? Atuando em F igual a zero. Essas equações significam o seguinte: Dmi, F é a lei de Gauss de Yang-Mills, é o que substitui o Dmi Fmi igual a zero. No eletromagnetismo não tenho isso, só tenho isso. Se eu agora quiser usar os geradores, essa equação aqui, ela me implica isso aqui. Essa equação aqui é a mesma equação que essa, só que agora aberta em forma vetorial, não em forma matricial. Então, são as leis de Gauss do magnetismo. Então, vocês já podem deduzir, quem quiser fazer o exercício, aplica o princípio variacional aqui, faz as integrações por partes que tem que fazer, e vocês vão ganhar essa equação. Na hora que evaporar mesmo, porque o que está faltando aí agora é física, é a constante de acoplamento. Estou tendo alta interação, mas eu não coloquei uma constante de acoplamento. Essa discussão é importante em conexão com o aspecto do caráter simples do. Então, na próxima aula, nós vamos elaborar um pouquinho mais sobre Yang-Mills num grupo simples. Deve tomar da gente uma horinha. Vamos fazer as identidades de Bianchi. A corrente, a questão importante. Qual é a corrente verdadeira de Yang-Mills? É a corrente que é conservada no estrito senso? Ou é a corrente que é conservada no sentido covariante? É a corrente simétrica ou é a corrente? Tem uma discussão que tem exatamente na relatividade geral. O que é o tensor de energia, momento da relatividade geral? É o que é a corrente de Yang-Mills. Então, a auto-interação, ela mexe com a nossa noção do que é a corrente. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar com isso aqui e já vamos terminar, então, colocando a matéria. Então, a próxima aula vai ser basicamente isso, mais Yang-Mills acoplado com a matéria. Eu acho que, com mais a aula da semana que vem, só uma novidade ruim para vocês. Graças a Deus eu não vou precisar mais viajar dia 21. Então, dia 21 eu não vou dar aula. Eu tinha colocado a aula do dia 21, já tinha antecipado para o dia 18. Obrigado, isso não chegou com minha gente. Isso. Dia 18, terça-feira, nós vamos ter aula às 6 horas. Está marcada aqui Yang-Mills às 6 horas. Sempre domingo eu passo a agenda da semana para vocês. Né? Mas tá aqui. Então, dia 21, que eu vou fazer o seguinte esquema. Quinta-feira temos QED 2 normal. Sexta-feira eu ia viajar, não vou mais viajar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar às 16 horas, eu vou antecipar a aula de eletromagnetismo do dia 26. Porque o dia 26 a aula de eletromagnetismo é quarta-feira. E aí me falaram que não é o segundo dia do concurso, o auditório não vai estar liberado, talvez nem de noite, que a banca vai querer se reunir.
Então, semana que vem, no dia 26, eu não vou poder dar aula na quarta-feira, que é quando eles vão estar eliminando muita gente, né? Porque a prova depois é mais classificatória. A prova de extermínio é mais segunda e terça. Então, no dia 21, que é sexta-feira, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar eletromagnetismo de 4 a 6. E aí eu pego mais 2 horas de minutos. Então, nós vamos fazer 2 horas, quem quiser, está gravado, não precisa ninguém ver, se você vier, eu Dória vier fazer pergunta. Tem que ter alguém que faça pergunta e comentário, podem ser vocês também, obviamente, né? Mas tem sido mais o Dória. E se tiver o cineasta aí, então nós vamos ter terça-feira, 18 horas, curso de News, sexta-feira, 18 horas, curso de News. Aí eu fecho às 4 horas, eu ia perder, se nós iríamos perder. Porque a gente, quanto mais andar com isso, também seria bom se a gente pudesse andar com o programa mais um pouco, mas não para cumprir a tabela, mas realmente para a gente poder discutir mais coisas. A coisa vai ficar quente quando a gente entrar realmente na gravitação. E aí vai ter as aulas do chileno, que ele vai falar sobre Chan Science, em gravitação, vai ser mais ou menos meados de novembro. Então está tudo sob controle. Então eu vou passar a agenda da semana para vocês, no domingo, mas já quem puder vir, já fica mais ou menos prevenido que nós vamos fazer quebrar a aula da semana que vem em dias, né? 4 às 6 na terça, de 6 às 8 na sexta. Quarta-feira não vai ter aula de Essa quarta tem. Essa quarta-feira tem. Essa tem, não tem a de 26. Essa quarta-feira é de 19. Aí tem. Essa semana tem eletromagnetismo, mas aí eu vou adiantar um pouquinho mais na sexta também, porque na outra semana já não vou poder dar. Tá bom? Cara, dá pra gente se virar. Estou vendo que não está mal. Obrigado pela atenção. Obrigado.